Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Olha só, chegamos na lição 12 e lembrando que na semana passada toda aquela lição foi para a quinta-feira da paixão. E agora, nessa semana, na semana passada foi levado e julgado. Dessa semana é julgado e crucificado. Então, o julgamento que termina na lição da semana passada, ela se inicia para dando então início à crucifixão. E essa semana, como eu falei, né, na semana passada toda a lição foi voltada para a quinta-feira da paixão. Essa semana, o domingo, no caso hoje, vai falar sobre ainda a quinta-feira da paixão. Só que a partir da lição de segunda, terça, quarta e quinta, tudo aquilo é sexta-feira da paixão. Com exceção da quinta, perdão, segunda, terça e quarta. A quinta-feira já é o sábado, onde ele é colocado num túmulo para dormir, ou para descansar, ou para ficar na sepultura, onde só no domingo ele então ressuscita. O que é que eu quero trazer com vocês aqui em relação a isso? Primeiro ponto, a mensagem da lição que está aqui, ó, eu gosto sempre de frisar isso, né? Você está vendo aqui a cruz e tem alguém olhando para baixo, olha só, alguém olhando para baixo, perdão, para cima, desculpa, olhando para cima e com um papel na mão, uma placa na mão. Lembre-se que essa placa aqui era uma significação que dizia Jesus, o rei dos judeus, ou Nazareno, rei dos judeus. E ali estava escrito, só que, embora era tratado ali, os nossos nomes estavam ali. E esse personagemzinho aqui, ó, esse personagem que está aqui, ele está com o nome dele, eu, na cruz. Nós estamos ali. Tem um hino que diz assim: meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Então, assim, isso nos deixa claro, Jesus gravou os nossos nomes naquele sacrifício. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não tenha mais a possibilidade, ou não tenha mais a possibilidade, não, perdão, não tenha mais a condição de morrer para sempre. Agora ficou uma possibilidade. A morte eterna Jesus assassinou na cruz. É como se Jesus na cruz matasse a morte eterna. E foi de fato o que ele fez. Para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. O verso para memorizar diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me desamparaste? Me permita fazer um comentário aqui bem rápido sobre esse termo aqui. A expressão quando fala 3 horas da tarde, na nossa Bíblia, na tradução de João Ferreira de Almeida, né, essa daqui deve ter sido ou a NVT, ou a NVI, ou a BLH, né, que é Bíblia na linguagem de hoje, Nova Versão Transformadora ou Nova Versão Internacional. Essas três traduções, e talvez a Bíblia Viva também, ela traz a expressão 3 horas da tarde. Nas Bíblias de João Ferreira de Almeida, a tradução é a hora nona. Quando você olhar assim, na hora nona, na hora sexta, hora terceira, você sempre que olhar essas horas, você acrescenta mais 6. Exemplo, no capítulo 15 de Marcos, o verso 25, se não for de memória, descreve que Jesus foi crucificado na hora terceira. A hora terceira era 9 da manhã. Hora terceira mais 6, 9 da manhã. E houve trevas na hora sexta. Sexta mais 6, meio-dia. E houve trevas da hora sexta até a hora nona. Hora nona, 3 horas da tarde. 9, perdão. A nona com mais 6, 15. Logo era aqui, de fato, 15 horas da tarde. Todas as vezes que você olhar, sempre faça essa aplicação. Quando fala no capítulo 10 de Atos, e ele teve fome na hora sexta, Pedro, hora sexta, mais 6, meio-dia, hora do almoço. Foi o horário que ele teve, então, fome. Só para deixar aqui didático e bem explicadinho. A outro ponto, quando ele fala assim, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus dizendo, no capítulo 8, verso 29, ele chega a dizer assim, pois eu tenho meu Pai sempre comigo. Ele nunca me abandonou, passado. No capítulo 16, 32, fala assim, ele está comigo, presente. Então, esse presente de que ele é dito, ele fala de um presente estando, um gerúndio. Deus, o Pai, nunca me abandona. É o que Cristo queria dizer. Mas, o que isso quer falar agora aqui nesse ponto? Deus meu, por que me desamparaste? Ellen White fala que todo o pecado da raça humana distanciou Jesus do Pai. Fez com que ele não percebesse a sua presença.
Porém, ela fala que o Pai e os anjos estavam ao pé da cruz, estavam ali com Cristo, só que ele não percebeu por conta dos pecados. A lição de sábado, irmãos, é só um resumo falando sobre tudo aquilo que Jesus sofreu, zombaria, escárnio, açoites, a sua morte e sua ressurreição. É o que nós então vamos tratar toda essa semana. E na lição de domingo, já começa falando sobre: você é o rei dos judeus? Irmãos, essa pergunta quem fez foi Pilatos. Jesus fala: tu dizes isso. Quando Jesus fala essa expressão tu dizes, ele quer dizer o seguinte: você fala isso através do que você ouviu ou é uma experiência particular? Ou você está começando a perceber quem de fato eu sou? Ellen White, quando comenta sobre isso, ela chega a descrever assim: o Espírito Santo, Jesus viu nele o que o Espírito Santo estava fazendo. Olha só, deixa eu ler o texto para vocês aqui na íntegra. O capítulo 67, capítulo 77, no título Na Sala de Julgamento com Pilatos. Olha o que ela fala aqui, ó. Deixa eu ver qual é a página. Meu Deus. Eu deixei aqui separado o texto. Ah, tá. A página 427. 427. Aqui diz assim, ó. Tu és o rei dos judeus? Jesus não respondeu diretamente a essa pergunta. Sabia que o Espírito Santo estava lutando com Pilatos e deu-lhe oportunidade de reconhecer a própria convicção. Tu dizes isto de ti mesmo? Perguntou. Ou dissemos-nos por causa dos outros que falam de mim? Isto é, era a acusação dos sacerdotes ou o desejo de receber luz de Cristo que motivava a pergunta de Pilatos? Pilatos compreendeu a intenção de Jesus, mas surgiu o orgulho em seu coração. Passaram a oportunidade áurea de Pilatos. Todavia, Jesus não deixou ainda sem luz. Conquanto não respondesse diretamente à pergunta de Pilatos, declarou abertamente a própria missão. Deu a entender a Pilatos que não buscava um trono terrestre. Irmão, isso aqui é muito forte. Essa pergunta de Pilatos evidenciava quem ele realmente tinha de um relacionamento ou um conhecimento de Cristo. E para a situação ainda ficar mais agravante, Mateus descreve que a sua esposa tem um sonho. E ela fala assim, ó, não entre em questão com esse justo, porque em sonhos muito me perturbou ele durante o quanto eu estava sonhando com ele. E Pilatos teve naquele momento, irmãos, a oportunidade de não entrar em condição. Só que Pilatos, lamentavelmente, vendeu-se aos sacerdotes. Quando Lucas faz menção sobre isso, e ele escreve assim, ó, eu vou açoitá-lo e depois eu vou soltá-lo. Esse termo, irmãos, era o que ele tinha de interesse. Só que quando ele açoita a Cristo, ele está mostrando aos outros que ele de fato é um criminoso. Ele não quis inocentá-lo. Pilatos poderia sair-se de uma situação adversa, embora Jesus precisasse morrer, mas ele não precisava ter a culpa. É a mesma coisa que Judas. Jesus seria traído, sim, mas não precisava ser um discípulo seu. Ele não foi predestinado para aquilo, assim como Pilatos também não. Olha o que Ellen White fala aqui sobre isso. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Mesmo capítulo do livro O Deserto das Nações, na sala de julgamento de Pilatos. Aí mostrou Pilatos sua fraqueza. Declarara que Jesus era inocente e, no entanto, estava disposto a fazê-lo açoitar para pacificar os acusadores. Sacrificaria a justiça e o princípio, a fim de contemporizar com a turba. Isso colocou desvantajosamente. A turba contou com sua indecisão e clamou tanto mais pela vida do preso. Se, a princípio, Pilatos houvesse ficado firme, recusando-se a condenar um homem que considerava inocente, teria quebrado a fatal cadeia que o ligaria em remorso e culpa enquanto vivesse. Houvesse posto ele em ação suas convicções do direito, e os judeus não teriam ousado ditar-lhe a conduta. Cristo teria sido morto, mas a culpa não repousaria sobre ele. Mas Pilatos dera passo após passo na violação de sua consciência, escusara-se a julgar com justiça e equidade. Viu-se agora quase impotente nas mãos dos sacerdotes e príncipes. Sua vacilação e indecisão foram a ruína dele. Ainda assim,
Pilatos não foi deixado agir às cegas. Uma mensagem de Deus advertiu do que estava para cometer. Em resposta às orações de Cristo. Olha que coisa interessante, irmãos. Cristo orou por ele, por Pilatos. Em resposta às orações de Cristo, a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo do céu. Ela, veja só, aqui é dito por 15 vezes. Conte comigo esse texto, que eu vou terminar com ele, o estudo já está ficando extenso, mas eu vou ler com vocês. 15 vezes que aquela mulher vira, ouvira, contemplara as expressões aqui é dita diante do sonho que ela teve. Observe comigo aqui essa frase. Ela vira em sonho o Salvador e com ele conversara. A mulher de Pilatos não era judia, mas olhar a Jesus durante o sonho não estivera em dúvida de seu caráter e missão. Sabia ser ele o príncipe de Deus. Contemplou-o em julgamento no tribunal. Viu-lhe as mãos estreitamente ligadas. Ligadas, 4, né? Como a de um criminoso. 5. Viu Herodes e seus soldados praticando sua terrível ação. Ouviu os sacerdotes e príncipes cheios de inveja e perversidade, acusando furiosamente. Ouviu as palavras: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve ele morrer. Viu Pilatos entregar Jesus aos açoites, depois de haver declarado: não acho nele crime algum. Ouviu condenação pronunciada por Pilatos e viu entregar-lhe Jesus a seus matadores. Viu a cruz erguida no Calvário, viu a terra envolta em trevas e ouviu o misterioso brado: está consumado. Ainda outra cena lhe deparou ao olhar. Viu Cristo sentado sobre uma grande nuvem branca, enquanto a terra vacilava no espaço e seus assassinos fugiam na presença de sua glória. Com um grito de terror, despertou ela do seu sonho e escreveu imediatamente as palavras de advertência a Pilatos. Irmão, isso aqui é muito forte. Jesus revelou a ela, Deus revelou a ela o que de fato iria acontecer. E tudo aquilo em sonho que ela tivera tido poderia ser evitado se Pilatos não tivesse se deixado levar pelo seu orgulho, pelo seu poderio e pela sua arrogância e soberba. Infelizmente, Pilatos teve um triste fim. Então, diante dessa situação, nós vemos o seguinte: Deus, certeza, como ele diz em sua palavra no livro de Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa. Tudo, irmãos, absolutamente tudo que Jesus puder fazer para salvar o pecador, ele vai fazer. Ele vai levar a toda e qualquer situação para deixar claro o desejo ardente que Cristo tem de salvar o pecador. Se eu e você estamos comungando com o pecado, Cristo ainda luta por nós. Que nós possamos desatar esses laços e corramos com perseverança aos pés de Cristo, a fim de que possamos encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno. Que Deus, portanto, nos abençoe, irmãos. E ao ter de Deus seus conselhos, suas orientações, não brinquemos em nos entardecer a aceitá-lo, mas que possamos correr e abraçá-lo com toda a força do nosso coração, para nunca mais nos separar dele. Pilatos se separou, e se separou para sempre, para a sua própria ruína, para a sua própria perdição. Que Deus, portanto, nos abençoe nesse estudo e nos faça realmente nos converter a cada dia dos nossos maus caminhos e nos converter ao Senhor, que é rico em nos perdoar. Oremos então. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado pelos Teus conselhos, Senhor, e nos ajuda a podermos levar em consideração todo o chamado que o Senhor faz por nós a cada dia. Tenha misericórdia de nós, Senhor, perdoa nossas faltas e nos dá a Tua bênção e nos livra, Senhor, assim como Pilatos, do poder do mal e não deixando nos enveredar no caminho tortuoso, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.